Continuando o capítulo 14, você fez de tudo, conversou, dialogou, se esforçou, mas vai ter que se divorciar mesmo. Então, qual o passo seguinte? Bora continuando? Partindo para o divórcio. Conversei certa vez com 2 jovens casados havia apenas alguns meses, que já estavam pensando em divórcio. Descobri que o rapaz sentia o medo constante de que a esposa o abandonasse. Contava com rejeição e acreditava que ela lhe seria infiel. Esses pensamentos se transformaram em obsessão. A atitude mental dele era de separação e de desconfiança. A mulher demonstrava-lhe indiferença, mas isso era resultado dos próprios sentimentos do marido. A atmosfera de separação, operando por meio de sua mente subconsciente, gerou uma condição ou ação de acordo com o molde mental que a gerava. Há uma lei de ação e reação, de causa e efeito. O pensamento é ação e a resposta do subconsciente é reação. Então veja, ele tinha aquele fantasma interno de que seria traído, seria abandonado. Por isso ele desenvolveu aquele desejo de se divorciar. Ela, por sua vez, refletia aquilo que ele pensava dela, então ela o tratava com indiferença. Então, assim, nós somos o reflexo, nós somos o espelho do outro. Será que seu marido ou sua esposa não está te tratando com indiferença porque você já desenvolveu um certo pré-conceito a respeito dela? É um caso a ser pensado, não é mesmo? Continuando. A esposa abandonou o lar e pediu o divórcio. Exatamente o que ele temia, que acreditava que ela faria. O divórcio começa na mente. O divórcio acontece em primeiro lugar na mente. Os procedimentos legais vêm depois. Esses 2 jovens viviam cheios de ressentimento, medo, desconfiança e raiva. Tais atitudes enfraquecem, esgotam, debilitam todo o ser. Eles aprenderam, porém, que o ódio divide e o amor une. Começaram a compreender o que vinham fazendo com a mente. Nenhum dos 2 conhecia a lei da ação mental. Estavam usando mal a mente, atraindo caos e sofrimento. Por sugestão minha, o casal voltou a viver junto e tentou a terapia da oração. Começaram a irradiar amor, paz, boa vontade, recíprocos. Individualmente praticaram projetar harmonia, saúde, paz e amor para o outro. E todas as noites alternavam-se na leitura do livro dos Salmos. Como resultado desse esforço sincero da parte de ambos, e da impregnação do subconsciente com impulsos benéficos, o casamento está se tornando mais belo para eles cada dia. Então veja, nada é perdido, não é mesmo? Quando os 2 se esforçam em fazer a coisa andar, não tem como dar errado. A esposa que reclama sem parar. Muitas vezes o motivo das reclamações da esposa é que não consegue atenção. A ânsia legítima de amor e afeição manifesta-se de uma maneira que afasta ainda mais o companheiro. Dê atenção e demonstre apreciação pela esposa. Faça-lhes elogios e exalte seus pontos fortes, seus muitos pontos fortes. Outro tipo de reclamação reflete o desejo de fazer com que o companheiro se encaixe em um determinado molde. Poucas maneiras são mais rápidas para afastar o companheiro. Esposas e maridos devem estar de guarda para não se transformarem em coveiros, procurando sempre pequenas falhas e erros no outro. Muito melhor será que deem atenção e elogiem as qualidades positivas e maravilhosas do outro. E é verdade, né? Por que a gente tem a mania de tentar mudar o outro? E pensa só, se você conseguir, o negócio perde a graça. Porque o que atraiu foi justamente a personalidade diferente da sua, porque agora você quer transformar a pessoa num clone seu.
Então, como disse aqui, não é uma expressão engraçada, mas é verdade. Você acaba se transformando em coveiro. Por quê? Você vai enterrar o amor, vai enterrar seu casamento, vai enterrar até a cumplicidade e a amizade que existe entre vocês. O marido macambúzio. Se começa a ficar emburrado ou mórbido contra a esposa por causa de coisas que ela diz ou fez, o marido está psicologicamente falando, cometendo adultério. Um dos sentidos do adultério é a idolatria, que significa dar atenção ao que é negativo e destrutivo, ou unir-se mentalmente a isso. Quando em silêncio alimenta ressentimento contra a esposa e vive cheio de hostilidade com ela, o marido comete adultério. Não está sendo fiel aos votos matrimoniais, que são os de amá-la, protegê-la e respeitá-la todos os dias de sua vida. O homem caladão, amargurado e ressentido, porém, pode também engolir suas observações violentas, controlar a raiva, fazer um grande esforço para ser atencioso, bondoso, delicado. Habitualmente pode ignorar as diferenças. Com elogios e esforço mental, pode livrar-se do hábito do antagonismo, embebendo o subconsciente com pensamentos de paz, harmonia e amor. Vai descobrir que viverá melhor não só com a esposa, mas também com todas as outras pessoas em sua vida. Adote uma postura de tolerância e, no fim, você encontrará paz e harmonia. E é verdade, né? Às vezes a gente é muito mimizento. O outro não pode falar nada que a gente já fica ofendido, já fica, sabe, magoadinho. E daí o que acontece? Você começa a cultivar rancor, começa a cultivar raiva, começa a cultivar asco mesmo, sabe? Pelo seu parceiro, sua parceira. E essa atitude em si já é adultério, conforme explica aqui o Dr. Joseph Murphy. Então, ao invés disso, ao invés de você cultivar esses sentimentos ruins, por que você não se atém às qualidades que fizeram você se apaixonar por essa pessoa? Eu me apaixonei por ela porque, nossa, ela tem um coração maravilhoso, ela é uma pessoa bacana, porque ela é trabalhadora, porque ela é inteligente. Eu me apaixonei porque ela tem senso de humor. Eu me apaixonei por ela porque ela vê sempre uma saída nas horas de dificuldade. Olha só. Então, quando você faz isso, você vira a chavinha. E aquilo que poderia ser um desastre, levar seu casamento para o ralo, vai se tornar uma fortaleza, vai fortificar o relacionamento, vai fortalecer o relacionamento de vocês. O grande erro. É um grande erro discutir seus problemas ou dificuldades matrimoniais com vizinhos e parentes. Vamos supor, por exemplo, que a sua esposa diz a um vizinho: John trata minha mãe de maneira abominável, bebe demais, frequentemente me insulta e maltrata. A esposa está degradando e amesquinhando o marido diante dos olhos de todos com quem conversa. Além disso, enquanto fala e insiste em falar dos defeitos dele, cria efetivamente esses estados em si mesma. Quem está pensando e sentindo isso? Ela. E como pensamos e sentimos, assim somos. Parentes, via de regra, dão-nos conselhos errados. Conselho é, em geral, tendencioso e preconceituoso, porque nunca é oferecido de forma impessoal. E qualquer conselho recebido que viola a regra áurea, que é também uma lei cósmica, não é bom nem válido, que é: faça para o outro aquilo que você gostaria de fazer para você. Vale ainda lembrar que até hoje não houve situação de dois seres humanos vivendo sob o mesmo teto sem choques de temperamento, períodos de mágoa ou tensões. Jamais revele para amigos o triste lado de seu casamento. Mantenha as brigas para si mesmo, evite criticar e condenar seu parceiro. E é verdade, né? Se você vai reclamar para sua mãe, por exemplo, ela vai ficar com ódio do seu marido, muitas vezes cria aquele climão. E para quê?
Muitas vezes vocês não vão se separar e daí vai ficar aquele clima horroroso, todo mundo com ranço dele, e olha a situação que você armou. Então assim, o que acontece na sua casa deve ficar só entre vocês. Não fica falando, sabe, expondo a vida de vocês lá fora. Não tente mudar sua companheira. O marido jamais deve tentar transformar sua mulher em uma segunda edição de si mesmo. A tentativa indelicada de mudá-la é uma afronta, uma declaração de que ela não vale nada como é. Essas tentativas são sempre contraproducentes e não raro acabam destruindo o casamento. Tentar mudar alguém destrói o orgulho e a autoestima e desperta antagonismo e ressentimento, que talvez sejam fatais para o laço matrimonial. Ajustes são necessários, claro. Nenhum de nós é perfeito, isso se aplica também ao casamento. Se der uma boa olhada em sua própria mente, analisar seu caráter e comportamento, você vai encontrar defeitos suficientes para mantê-lo ocupado pelo resto da vida. E pensa, vou transformá-la naquilo que quero. Está procurando briga e divórcio. Está pedindo sofrimento e terá que aprender a duras penas que não há ninguém a reformar a não ser você mesmo. E é verdade, algumas pessoas têm a ilusão, né? Eu mudo ele, com jeitinho, ele vai ficar do jeito que eu quero. Para! A gente não consegue se mudar, por que você vai querer mudar o outro? Conforme disse aqui, é uma afronta. Entendeu? Então, assim, se você está fazendo isso, você está procurando briga, você está procurando divórcio. Você está pedindo por sofrimento. É aquela velha história, quem semeia vento colhe tempestade, é mais ou menos por aí. Mas vamos parando por aqui. Conta pra mim, você concorda com isso? Você tem o hábito de ficar choramingando a sua situação, né? O que acontece dentro da sua casa para as pessoas? Tem gente que é livro aberto, né? Mal conhece os outros e já vai jogando em cima tudo o que acontece, até quanto ganha, quanto gasta, o que o marido faz, o que o marido não faz, o que o marido come, o que não come, o que gosta, o que não gosta. Veja, pare de se expor, pare de expor a sua vida. O seu casamento é sagrado, a sua casa é um ambiente sagrado. Se você fizer isso, você pode ter certeza que as coisas vão melhorar. Conforme disse aqui, nenhum casamento está imune a tempestades, a discussões, a estremecimentos. É normal. Porém, isso deve ficar só entre vocês. Bom, nós continuamos então no próximo episódio e terminaremos o capítulo 14. Fica com Deus, que Deus nos abençoe e até mais.